Então vamos lá, gente. Bom dia, vamos começar. Vamos trabalhar aí com o artigo 133, né? Artigo 133, tá? Que é um artigo bastante interessante e importante que pode gerar muita confusão. O 133, por que ele pode gerar confusão? Nem li o tipo ainda, né? Porque há uma relação entre sujeito ativo e sujeito passivo de cuidado, de proteção e vigilância. Ora, se há entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, e eu nem comecei a falar o tipo ainda, né? Se há entre essas pessoas uma relação de guarda, cuidado e vigilância, vocês lembraram do quê? Você em casa, vocês aqui na sala, lembraram do quê? Do bom e velho o quê? Garantidor, né? E aí o aluno, ele fica meio confuso nessa relação entre o 133 e o 13, parágrafo 2º. Então ele fica assim, gente, que horas entra um, quando é que é outro, né? Não tem que fazer essa confusão. Não precisa fazer esta confusão. Esses artigos não se confundem. No 13, parágrafo 2º, o que você tem? Um resultado naturalístico previsto num crime comissivo que será imputado a alguém que não o evitou quando tinha o dever e a possibilidade de fazê-lo. O clássico exemplo, você tem o resultado naturalístico morte no homicídio, não é isso? A quem você vai imputar esse resultado? Ao autor da ação que deu causa, ou ao garantidor que se omitiu e não o evitou, não é assim? Então tá aí. Aqui, gente, não há esse ânimos. Não há o resultado. O que nós temos no 133 é o garantidor gerando para o garantido uma situação de perigo. Mas é um crime de perigo. Portanto, ele não pretende nenhum resultado naturalístico. Não há para ele um resultado naturalístico que ele vá causar ou que ele não vai evitar. É só o garantidor colocando aquela pessoa que está sob seu cuidado numa situação de perigo. Mas é crime de perigo. E como nós vimos na aula passada, nos crimes de perigo o agente não quer o quê? O que o agente não quer nos crimes de perigo? Causar dano, né? Ele não quer causar dano, ele apenas coloca aquela pessoa numa situação de risco. Ponto. Tá claro isso? Então não tem por que confundir, tá? Agora vamos ler o tipo. Abandonar pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Então, ele abandona uma pessoa que está sob o seu cuidado. Cuidado é uma relação de assistência individual. Que está sob sua guarda, né? Já é uma assistência duradoura, né? Cuida do meu filho enquanto eu vou ali, eu estou com um problema de manhã, a babá faltou. Você dá uma olhadinha nele agora, mas olha, eu vou ali no banco resolver um negócio, já volto. Essa é uma relação de cuidado, né? Uma relação individual, não é uma relação duradoura, como é a guarda, né, gente? A gente que é da área jurídica sabe que a guarda já pressupõe uma relação de assistência, o quê? Duradoura, né? Vigilância já é uma relação de assistência acauteladora, né? Né? Ficar de olho para não fugir, ficar de olho para isso, ficar de olho para aquilo, né? Já é uma relação de cautela. Cautela no sentido de acautelamento, melhor dizendo, não é no sentido do cuidado, né? A prisão cautelar, né? Então, nesse sentido de uma assistência acauteladora, né?
E autoridade, que é o quê? O poder de um sobre o outro. Então você tem essa relação entre sujeito ativo e passivo. Vamos lá. E ele diz aqui, abandonar a pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, é por qualquer motivo incapaz de se defender dos riscos resultantes do abandono. Então, essa pessoa está sob o seu cuidado, guarda, vigilância e autoridade. E por um motivo qualquer, por que ele fala qualquer motivo? Para evitar que a gente fique trazendo o direito civil. Ah, tem que ser o deficiente, tem que ser o que está interditado. Não. O amigo bêbado. O amigo bêbado já está bom, né? Por qualquer motivo, está bêbado, está drogado, está doente, ou está numa situação de deficiência, ou é deficiente, é uma criança. Qualquer motivo, ele foi abandonado numa situação em que ele está incapaz de se defender dos riscos resultantes do abandono. Esse trecho final já me permite fazer a pergunta: é de perigo concreto ou de perigo abstrato? Abstrato? Riscos resultantes do abandono. O que o MP tem que dizer nessa hora? O MP tem que provar o quê? Que houve o abandono numa situação de quê? De risco. Então é perigo o quê? Concreto, tá? E aí, gente, o leigo tem um problema sério para entender o que eu vou falar agora. Não para entender, mas para aceitar. Muito comum uma situação como essa. Aquela mãe teve a criança, não quer ficar com ela e a abandona no banheiro feminino de um shopping movimentado, muito cheio. Dá para jogar num 133? Ela tem a relação de cuidado, guarda, claro, né? Essa criança que acabou de nascer, ela pode se defender dos riscos resultantes do abandono? Não. Houve risco? É meio maluco que eu estou falando, mas houve risco? Quanto tempo fica uma criança abandonada num banheiro feminino? Se fosse banheiro masculino, ela deve ficar um bom tempo. Mas num banheiro feminino, quanto tempo um bebezinho fica abandonado lá? 1 minuto? Num shopping cheio e movimentado? 1 minuto? Ela vai ter dificuldade até de abandonar essa criança ali, não vai? Né? Não sei se vocês viram recentemente, uma mulher botou a criança o bercinho que fica preso no carrinho de supermercado, né? Aquele bebê conforto. Ela botou a criança ali, ela estava de boné, porque ela sabia que tinham câmeras, né? O que ela fez? Botou o boné, fez assim e entrou com a criança no carrinho. Casaco até aqui, né? Boné, e entrou. Deixou o carrinho com a criança, enfim, encostado ali sei lá, não me lembro agora com detalhe, mas na seção de verdura e legumes, sei lá. Deixou a criança ali. Uma pessoa que olha ali e foi embora. Ponto. Abandonou? Sim. Uma pessoa que estava sob o cuidado, guarda dela? Sim. Incapaz de se defender? Sim. Numa situação de risco? Não. Qual o risco que essa criança correu estando presa no bebê conforto de um carrinho de supermercado, num supermercado cheio? Tanto que foi parar no jornal, não demorou 1 minuto e alguém já... Você está ali fazendo compra, olhou, viu um bebezinho no carrinho. Não. Olhou de novo, o bebê continua lá. Olhou de novo, o bebê continua lá, o que você vai fazer? Você vai começar a parar e já olhar em volta, né? Pô, tem uma criança sozinha aqui, cara, que loucura é essa? E você começa a ver que não tem ninguém em volta que esteja com pinta de quê? De ser o responsável. E aí o que aconteceu é exatamente isso. A filmagem mostrava. Várias pessoas começaram a ficar o quê? Até que chamaram o segurança e tudo mais. E viram nas câmeras que a mulher chegou lá, deixou e foi embora. Por mais reprovável moralmente que seja essa ação, teve crime? Não.
Por quê? Porque ela não abandonou numa situação de risco, tá? O leigo fica doido, porque isso é imoral, né? É chocante, é isso, é aquilo, mas não tem, simplesmente não tem. É como antigamente, obrigado, como antigamente, abandonar a criança na roda. Ou seja, deixar a criança na porta de um orfanato. Qual é o risco que ela correu? Nenhum, né? Agora, a gente vê isso aonde? Abandonar a criança na lixeira. Correu risco? Óbvio que correu, né? Abandonar uma criança na praia, no meio da rua. Aí é óbvio que essa criança correu risco, né? Eu me lembro que nesse surto de abandono de crianças, o governo até manifestou uma intenção, que depois acabou a intenção, de criar tipo orfanatos públicos, em que as mulheres pudessem deixar os filhos lá, né? Não sei se isso seria bom, se seria mal, né? Mas era meio que o governo até pensou em fazer uma campanha do tipo: abandone seu filho em lugar seguro, não é crime, né? Mas não o abandone em lugar de risco, né? Eu não sei, complicado você fazer uma campanha dessa, né? Abandone seu filho, mas o faça em lugar seguro, né? É complicado, né? Mas até a intenção era boa, tipo assim, as pessoas precisam saber que abandonar o filho não é crime. Tem uma série de crimes que você pode praticar, vender a criança, aí entra o ECA aí com uma série de crimes, óbvio. Mas o simples abandono, não querer mais o filho, né, não é crime. E aí com isso o governo estava tentando evitar que essas mães deixassem essas crianças em situações de quê? De perigo, de risco, né? O que é abandonar? Abandonar é fazer cessar a vigilância sobre aquela pessoa, né? Abandona, você simplesmente faz cessar a vigilância sobre aquela pessoa, né? Pode ser por omissão, pode ser por uma ação. Você leva a criança até um determinado lugar e deixa lá, né? A novela agora que acabou, né? Bota a criança no lixão e vai por aí afora, né? São situações de abandono, tá? Em tese, na modalidade comissiva, é perfeitamente possível a tentativa. Ricardo, eu não entendi a história do amigo bêbado. É simples, se você se coloca na condição de conduzir o amigo bêbado para casa, você se colocou na posição de garantidor? Sim, né? E ao levar o amigo bêbado para casa, você se irritou com ele, porque ele estava bêbado, não teve paciência, aquelas coisas todas, e largou ele dormindo no meio da rua mesmo. Disse para ele: ó, chegou, dorme aí. Entenderam? Você está abandonando ele numa situação de risco. Você deixou um amigo bêbado dormindo no meio da rua. Se você não queria ter essa responsabilidade, que não assumisse essa relação de cuidado com o amigo bêbado, né? Já que você assumiu, você não pode abandoná-lo numa situação de risco. Pode abandonar ele, por exemplo, na porta do hospital. Deita aí, meu irmão, chegou. Qualquer problema, está no hospital, né? Mas não numa situação de risco, tá? Vamos lá. Um problema interessante que caiu uma vez numa prova aqui da magistratura, que o problema é interessante porque ele comporta meio que as duas respostas. E tudo indica que foi problema real, né? O examinador na época gostava de pegar casos reais e transformar em problema de prova. Se foi real, foi uma tristeza. Uma criança nasce sem os dois bracinhos. Não sei se por isso foi rejeitada pela mãe. Em suma, a mãe a abandona num lixão. Não aquele lixão glamuroso da novela, não. Lixão brabo mesmo e tudo mais. A criança morre comida por ratos. Tá? E aí? A minha resposta, que eu não sei se é a resposta oficial, a minha resposta nesse caso é homicídio. Entenderam? Isso não é abandonar.
Tá aqui a criança, tá ali a fogueira. Ah, eu vou abandonar. Isso é o quê? Homicídio. Há uma previsão e uma aceitação do resultado? Morte. Não sei se vocês lembram aquele episódio chocante na Lagoa da Pampulha, em que tinha um saco plástico se movendo, e uma pessoa que estava ali na lagoa achou que era um animalzinho que botaram para se afogar ali e tudo mais. O que já seria grave, né? Então ele abre o saquinho plástico, o negócio foi filmado, ele abre o saco plástico, o que tinha dentro? Uma menina, um bebezinho, né? Essa mãe abandonou essa criança na lagoa? Ou ela quis que ela morresse afogada? É claro que aquilo era homicídio, foi tentado, óbvio, né? Abandonar uma criança numa situação em que a morte ou a lesão é no mínimo previsível e aceitada, dolo o quê? Previu e aceitou, dolo eventual, deixou de ser um crime de perigo e passou a ser um crime de quê? De dano, né? Aí essa questão, a valoração da questão passa por aí. Ao abandonar uma criança sem os dois bracinhos num lixão, a morte era um evento previsível e foi aceito por essa mãe? A possibilidade dessa criança morrer ali, né, atacada por animais mesmo, era uma coisa absurda, imprevisível? Não, né? Minha opinião, homicídio. Nessa prova eu vi aluno que ganhou a resposta certa quando botou homicídio, mas também teve aluno que ganhou a resposta certa quando colocou o 133 qualificado pela morte. Né? Eu vi homicídio. A morte ali foi, na minha opinião, no mínimo aceitada, consentida, assumida. Né? Se a morte foi assumida, tudo bem. Agora, se resulta morte, Ricardo, ou lesão grave, aula passada, o que acontece nessa hora quando resulta morte ou lesão grave? Lembra? É crime de perigo, não é? Não é crime de perigo? Então o resultado morte ou lesão não era o quê? Desejado. E só podem ser atribuídos a título de, complete a frase, culpa. E o artigo 133 ajuda a gente, porque ele prevê esses resultados na modalidade pré-ter-dolosa. Então vamos ler? Detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão grave 1 a 5, se resulta morte 4 a 12. Então, são dois resultados pré-ter-dolosos. Eventual lesão leve, então, estaria absorvida, né? E ele só pune a título de pré-ter-dolo, portanto, a título de culpa, né? A lesão grave e a morte. Repara que a morte aqui tem a mesma pena do 129, parágrafo 3º, do crime de lesão corporal seguida de morte. A mesma pena, tá? Então, preste atenção aqui, são dois resultados pré-ter-dolosos. Então, não tem por que confundir, tá, gente? Não precisa ter confusão com o 13, parágrafo 2º, né? E cuidado quando essa morte for um resultado assumido. Se a possibilidade da morte entra na esfera do dolo do agente, aí esquece o 133, porque ele deixou de ser crime de perigo e passa a ser um crime de dano, tá? Tudo bem? Aumento de pena. Parágrafo 3º, as penas combinadas nesse artigo aumentam-se de 1/3. Se o abandono ocorre em lugar ermo, lugar deserto, lugar de pouca ou nenhuma movimentação de pessoas, é óbvio que a situação de risco fica o quê? Maior, aumentando a reprovabilidade. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, aqui sem grandes problemas, né? Lembrando sempre que essa relação tem que ser conhecida, senão não vai ter o aumento. E se a vítima é maior de 60 anos também, lembrando que essa relação tem que ser, essa condição da vítima tem que ser conhecida pelo agente, senão aumentar-lhe a pena seria incorrer em bis in idem, né? Vamos lá, gente. 134.
Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Gente, o que nós temos aqui? Uma forma mais branda de 133. Há entre o 133 e o 134 uma relação de gênero e espécie, né? Tudo bem? O 134 é espécie do gênero 133, tá? Há essa relação de gênero e espécie. Preste atenção. No 134 eu também tenho o abandono de um incapaz. Só que ele especificou o incapaz. E especificou o sujeito que? Ativo. Né? E ainda colocou um especial fim de agir. A reprovabilidade da conduta agora é menor. É um artigo, gente, que você só consegue compreendê-lo no contexto de 1940. Né? É o chamado o abandono honoris causa, em nome da honra, pela honra. Tá? Historicamente falando, antes do Código de 40, essa possibilidade estava inserida no infanticídio. O infanticídio podia ter a causa, né? A causa fisiopsicológica, como nós estudamos no 123, estado puerperal, mas podia também ocorrer na defesa da honra, para ocultar desonra própria, né? E aí, com o Código de 40, essa possibilidade no infanticídio acaba, mas ela é preservada no 134. Vocês conseguem conceber alguma mulher hoje abandonando o filho, fruto de uma gravidez indevida, para ocultar desonra própria? Aí o aluno, mas Ricardo, o Brasil não é só Rio de Janeiro, né? Você tem rincões conservadores, extremamente conservadores. Mesmo nesses rincões conservadores, eu duvido muito que a repercussão social de uma gravidez indevida seja tão grave a ponto de levar esta mulher a abandonar o próprio filho, né? A ponto de ser a causa do abandono do próprio filho. Eu acho difícil, muito difícil hoje em dia, né? Mas o artigo está aqui, está em vigor, vamos trabalhar com ele. É coisa rápida. Essa pessoa abandona o recém-nascido. Quem é essa pessoa? Sujeito ativo desse crime. Doutrina majoritária, a mãe. Né? É ela que vai sofrer as consequências sociais de uma gravidez indevida. Lembrando 1940, né, gente? Tá? Nós vimos aí Gabriela, né, a novela aí, que retrata muito bem uma época em que uma gravidez indesejada indevida, melhor dizendo, gerava duas opções, ou o prostíbulo, ou ia para o Bataclan, ou ia para o convento. Né? E era uma rejeição social, né, imediata, que botava aquela menina, aliás, na novela, né, tivemos as duas hipóteses do convento e do prostíbulo, né? Então, uma mulher, para escapar dessa pressão social, que abandonasse o próprio filho, né, teria uma menor reprovabilidade, ou seja, teria uma resposta penal abstratamente menor, né? Mas, em suma, volta para o século XXI, né? Vamos voltar para o século XXI. Eu disse mãe, mas não é pacífico. Há quem entenda que o pai também poderia figurar no polo ativo, porque ele também teria uma honra a ser protegida em razão de um filho. Esse linguajar é pré-constituição, né? Um filho espúrio, um filho adulterino e blá 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 blá. Né? Um linguajar hoje pré-constituição. Mas você tem autores como Damásio, por exemplo, defendendo a possibilidade do pai. É um posicionamento minoritário, mas não é tão minoritário assim. Porto Seguro, doutrina majoritária deixa a mãe. É ela que sofre a repercussão social no contexto do 134, na época em que ele foi editado. Né? No polo passivo, quem é que está lá?
o filho, agora sim, lembra da discussão do infanticídio? Agora sim, o filho recém-nascido, né? Agora sim, tá? Então, nesse caso, filho recém-nascido. E o que é um filho recém-nascido? O que é o recém-nascido? Como não há uma definição objetiva de recém-nascido, a doutrina fica discutindo. Majoritariamente tem-se entendido que o recém-nascido é aquele que tem essa condição até a queda do cordão umbilical. O limite para o recém-nascido é a queda do cordão umbilical. Segundo as mães aí, né, 14 dias, 2 semanas em geral, né, é a queda do cordãozinho lá, tá? Então ela vai expor, abandonar essa criança. Ricardo, no 133 ele fala abandonar, no 134 ele fala expor ou abandonar. Alguns autores, é sinônimo, não esquenta não. Prefiro a ideia de que a lei não tem palavras inúteis, né, gente? Então, a doutrina define expor como fazer cessar a guarda, mas não a vigilância. Tá? Você faz cessar a guarda, mas não faz cessar a vigilância. Ó, tá aqui a criança. Deixei aqui e fui embora. Mas tô aqui de longe olhando. Ela está exposta, mas eu não abandonei. Já o abandono, ele representa a interrupção da guarda e da vigilância também. Abandonar é deixar ali e perder o contato, né? Nos dois casos dá no mesmo. Aqui, como a doutrina fala em recém-nascido, né, tem se inclinado pela admissão de um perigo abstrato. Recém-nascido estará sempre, recém-nascido exposto ou abandonado, estará sempre numa situação de quê? De perigo. Exatamente pela sua condição de recém-nascido. Tá? Tudo bem? Aí o Ricardo, eu não estou entendendo. Você colocou aquela mãe do supermercado no 133, mas ela abandonou recém-nascido. Você deu o exemplo da mãe que abandonou a criancinha recém-nascida no shopping. E aí? Você não está sendo contraditório? Afinal, você botou no 133. Não era para botar no 134, não? O 134, ele tem um especial fim de agir. Se você não provar a existência do especial fim de agir, o crime é do 133. Para ocultar desonra própria. Se essas crianças que eu relacionei nos problemas, nos exemplos que eu dei, se elas forem, recém-nascidas, e se a motivação do abandono foi para ocultar desonra própria, se a finalidade do abandono foi ocultar desonra própria, está resolvido o problema. 134. Tá? Tudo bem? Aí, em razão disso, a doutrina tem dito o seguinte: é preciso, não é uma regra absoluta, mas é necessário, na maioria dos casos, que essa gravidez tenha se mantido oculta, não é? Né? A menina está grávida, a cidade inteira sabe que a menina está grávida. Todo mundo, ela desfila a gravidez dela pela rua. Todo mundo sabe que ela engravidou de um homem casado, por exemplo. Daqui a pouco, cadê a criança? Sumiu. Se todo mundo já sabe da gravidez, ela tem o que a proteger, gente? Né? Então é importante que a gravidez seja oculta. Ricardo, como é que se esconde uma gravidez? Se esconde, né, gente? Dá para esconder aí, né? Ou viajou. Aí teve a criança, abandonou e voltou. Por exemplo. Né? Então, é importante aí, quer dizer, ela tem que preservar uma honra, que ela ainda tem, né? Outra coisa, uma prostituta poderia figurar no polo passivo desse crime, uma prostituta notória poderia figurar no polo ativo, melhor dizendo, desse crime? O que vocês acham? Notória. A gravidez indevida dela vai causar escândalo social para ela? Entenderam a lógica?
Eu não estou dizendo que ela não tem honra. Claro que ela tem honra a ser protegida, porque honra é atributo de todo e qualquer ser humano, óbvio, né? Mas o que eu estou colocando é, naquele contexto, ela tem alguma honra a proteger nesse sentido? A sua honra de natureza sexual, a sua condição social tem que ser preservada? Não. Ela já se colocou, né, nesse lado marginal da vida, vamos dizer assim. Então tem se entendido que a prostituta aqui não teria, né, não poderia figurar no polo ativo desse crime. Aí eu falei isso, o aluno me contesta dizendo o seguinte: e se ninguém sabe que ela é prostituta? Aí, gente, ela tem uma honra a proteger? Tem. Aí, claro que tudo bem. Ela tem um nome, uma honra a ser protegida. Eu não estou dizendo que é um dado objetivo, estou dizendo uma prostituta notória. Por isso que eu falei, uma prostituta notória, todo mundo sabe. Ela já se colocou nesse lado marginal da sociedade. Se ela engravida de um cliente casado, por exemplo, ela não tem nada a perder mais com aquilo em termos sociais. Sempre lembrando que esse artigo tem que ser lido no contexto 1940, né, gente? Então, vamos lá. 135. Claro que essa honra aí, só para fechar, a honra do 134 é a honra de natureza sexual, né? Então, vamos trabalhar aqui com 135, que é um artigo importante. Quando a gente fala em parte geral, né, a gente diz que o direito penal, ele tem um caráter eminentemente sancionatório. Ele não é um direito de características constitutivas. Explica melhor, Ricardo. Ele não cria direitos e obrigações. Ele vem... Qual é a função do direito penal no ordenamento jurídico? Reforçar as proibições, ameaçando com uma sanção penal. Você tem no ordenamento jurídico, essa frase não é minha não, um arquipélago com milhares de ilhas de proibições. E o direito penal, ele vai se preocupar com uma centena delas, né? Então, você tem proibições inúmeras, né? Você não pode construir sem autorização da prefeitura, não tem? Né? Você não pode estacionar o carro em cima da calçada. Você não pode, se você tem um comércio, você não pode, sei lá, colocar um som alto depois das 10, em suma, né? Inúmeras, milhares de proibições. E o direito penal, ele é chamado para reforçar aquelas proibições mais graves, né? Olha, é proibido matar, é proibido furtar, estuprar, roubar, corromper, ofender a honra. Bom, é melhor chamar o direito penal nesses casos. Não precisa chamar o direito penal para o estacionamento irregular. Mas, para essas hipóteses, em razão da relevância do bem jurídico, vamos chamar o direito penal, né? Então, ele não criou nada. Não foi o direito penal que criou nada disso. Essas proibições vieram do ordenamento jurídico e o direito penal funciona quase que como meganha, né? Ele vai ali entrar com a ameaça do porrete para reforçar aquela proibição, ampliando a tutela penal, a tutela estatal sobre aqueles bens jurídicos, né? Um direito eminentemente constitutivo é o direito civil, né? Ele cria direitos e obrigações? Cria, né? Ele dá até muito mais segurança pra gente, né? O que a gente vai fazer com os nossos bens depois que a gente passar dessa para melhor, né? O direito civil. Quando eu me caso, quais são meus direitos e obrigações? Quando eu compro, vendo, alugo, né? Quais são os meus direitos? Quais são as obrigações e os direitos, os deveres e direitos do locatário, do locador, do comprador, do vendedor, né? Em suma, ele é um direito eminentemente constitutivo, regula as nossas relações privadas. O direito penal não faz nada disso, não, né? Tá bom, Ricardo, onde é que você quer chegar? Porque você estava falando do 135 e foi parar na característica sancionatória do direito penal. Acho que você enlouqueceu. Não, não enlouqueci. É basicamente para dizer o seguinte: há um caráter eminentemente sancionatório no direito penal. Mas excepcionalmente ele é constitutivo também. Quando é que ele é constitutivo excepcionalmente?
Vamos supor o seguinte, a minha amiga passa mal agora. Ela começa a passar mal na sala. O que todos nós fazemos? Vamos embora. Deixa ela aí, ó, a colega passou mal, a aula acabou mais cedo. E ela fica aí, coitada, caída, passando mal. Até que lá para as 10 horas, alguém entra em sala e vê que ela está passando mal e socorre ela, ponto, né? Tira o direito penal de cena. O que ela pode exigir juridicamente da gente? De nós que a abandonamos aqui à própria sorte. Tirem o direito penal da sala. Nada. Faltamos com o nosso dever moral de solidariedade humana. Ponto. Nossa conduta foi moralmente reprovável? Foi. Abandonamos um ser humano em perigo à própria sorte, um horror. Bota o direito penal em cena. 135. O que o 135 fez então, gente? Né? Ele, o direito penal, criou o dever de solidariedade. Ele deu respaldo jurídico, dimensão jurídica, a um dever que era puramente o quê? Moral. Né? O que era dever moral passou a ser dever o quê? Jurídico. Isso é constituir. Né? O direito penal agora foi constitutivo, né? No 135. É um exemplo interessante para a gente situar essa questão. Né? É uma exceção à regra. Foi o direito penal que transformou um dever moral de solidariedade humana em dever o quê? Jurídico. Tá? Tudo bem? Então vamos lá, gente. Outra coisa, um pouquinho de parte geral. Eu já falei hoje do homicídio impróprio, né? E disse para vocês que no homicídio impróprio eu tenho um tipo penal no qual você vai imputar um tipo penal comissivo que contém um resultado naturalístico, não é isso? Que será imputado a alguém não pela causação, mas pela não evitação. Esse é o bom e velho homicídio o quê? Impróprio. Como é que é a estrutura do homicídio próprio? Né? No homicídio próprio, o tipo penal contém a descrição de uma ação. Não, peraí, cara, você está enganado. Se o crime é omissivo, como é que ele contém a descrição de uma ação? Gente, todo tipo penal contém a descrição de uma ação. Nos crimes comissivos, a ação ali descrita é a ação o quê? Proibida. Subtrair coisa alheia móvel, constranger, oferecer, solicitar, corromper, né? São ações proibidas, né? Já nos homicídios próprios, as ações ali descritas são ações exigidas. Então, toda vez que vocês se depararem com o tipo homicídio próprio, leiam dessa maneira, leiam a ação que o ordenamento jurídico exige. Está ali. E o crime é o quê? Deixar de realizar a ação exigida. Se omitir não é ficar parado. Se omitir é não fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ele pode estar fazendo outra coisa. Às vezes o aluno fica assim, mas omissão não é inação? O omitente não precisa ficar imobilizado brincando de estátua. Se omitir é não fazer aquilo que ele tinha que fazer. É por isso, gente, que se diz que a omissão é normativa. A omissão não existe no mundo das coisas. A ação existe no mundo das coisas? Aqui, meu amigo está mexendo na mochila. Isso é uma ação, né? Que eu não vou proibir porque não viola qualquer bem jurídico. A colega está ali digitando a aula. Isso é uma ação. Eu não vou proibir porque ela não viola qualquer bem jurídico. Ponto, tá bebendo água agora, né? Então, eu não vou proibir porque... Mas as ações estão aí no mundo das coisas, né? E eu escolho proibi-las ou não. A omissão é normativa por quê?
Porque primeiro o ordenamento jurídico cria o dever, para só depois o quê? Exigir e ameaçar com uma sanção o omitente. Entenderam? Por isso, quando você se deparar com essa expressão, a omissão é normativa. É isso, a omissão é criação do direito. O omitente, na verdade, ele trabalha, ele não faz aquilo que a lei manda ele fazer. Se não houver esse comando legal, toda omissão é indiferente. É muito comum o leigo querer. O leigo adora, se deixasse na mão do leigo, todo conivente iria em cana, né? A palavra conivência não dá um ar de reprovabilidade? Você foi conivente, você foi conivente. O que é o conivente, gente? É aquele que sabe que um crime está sendo cometido, por exemplo, sabe, concorda e nada faz para impedir. Normalmente familiares do bandido, né? A esposa, a mãe, o irmão, né? Você está rachando apartamento com um amigo, está estudando em outro lugar, e o amigo pratica crime. Você sabe que ele pratica crime, mas você não quer se meter naquilo. Não tem nada a ver com isso. O cara está trambicando. O amigo chega para você de noite e te conta: olha, pô, eu dei um estelionato, faturei não sei quanto. Você sabe daquilo e nada fez. Qual é a relevância penal dessa sua omissão? Nenhuma. Aí o leigo: você foi conivente. Se você foi conivente, você nada fez para impedir. Aí você, antes de fazer qualquer outra construção em torno disso, pergunte-se: ele tinha o dever? Não? Acabou. Não basta, a omissão só tem relevância quando a gente tinha o dever. Nunca mais separem essas duas palavras, né? Elas são irmãs siamesas, omissão e dever. Uma não pode viver sem a outra no direito penal, tá? A Constituição obriga o juiz a relaxar a prisão quando ilegal? Hein? Essa é uma ação importante? É. Então o que a lei de abuso de autoridade faz? Deixar o juiz, olha a ação exigida, de relaxar a prisão quando ilegal. Está lá, lei de abuso de autoridade. O delegado tem que comunicar ao juiz a prisão em flagrante? Isso é uma garantia? É. Deixar a autoridade policial, olha a ação exigida, de comunicar ao juiz a prisão em flagrante. Sempre que o ordenamento jurídico estabelece um comando, né, uma ordem, né, e ele quer que essa ordem seja cumprida e quer reforçar essa exigência, ele chama o direito penal. E o direito penal tem um instrumento do crime o quê? Omissivo. Não mais agora para reforçar proibições, mas para reforçar uma exigência. Entenderam? Esse é o papel do crime, importante papel do crime omissivo no nosso ordenamento jurídico. Tá? Tudo bem? Então, vamos para o 135, que é o clássico exemplo do crime omissivo, o quê? Próprio, né? A boa e velha omissão de socorro, né? Vamos ler a conduta exigida. Qual é a conduta exigida aqui? Prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ou desamparo, ou em grave e iminente perigo de vida, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, gente, na verdade aqui eu tenho duas exigências. Preste socorro ou peça socorro. Tá? Posso escolher? Não. Não pode escolher. Como assim, Ricardo? A primeira é a conduta. A segunda, só se você não puder realizar o quê? A primeira. A verdade, a ordem é preste socorro. Não podendo, peça socorro. Tá? Tudo bem? Outra coisa.
quando eu falo em omissão, além da palavrinha dever, uma outra palavra fundamental que se abre é a palavra possibilidade. O legislador não é louco de exigir o quê? A ação impossível, né? Então é óbvio, por isso que ele diz assim, ó, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Então se você vai correr algum tipo de risco para promover o socorro, não faça. O legislador não te exige isso. Outra coisa, gente, o legislador não exige sucesso, ele exige ação. Tá? Ah, eu fiz de tudo que estava ao meu alcance e não consegui socorrer. Que pena, mas você fez tudo que estava ao seu alcance. Tá? Ele exige ação, a ação possível. Ele não exige sucesso. Tá? Tudo bem? Ricardo, mas eu não socorri porque eu não sabia o que fazer. Então você fez o que era o quê? Possível. Se o seu possível era muito pouco, não importa. Alguém sabe como se tira uma pessoa das ferragens de um veículo? Aqui, alguém sabe? Eu não sei. Então eu não tenho a primeira possibilidade, abre-se a segunda possibilidade. Ah, mas eu não tinha celular não pegava. Então você presta o socorro possível, dá um copo d'água para a pessoa. Né? Dá um copo d'água, fique ali, fica aí na estrada, né? Até você tem que socorrer, fazer o que lhe é possível. A gente é orientado aqui, por exemplo, se você tem uma pessoa jogada lá no meio da rua, que sofreu um golpe, um baque, você vai movimentá-la? Você sabe movimentá-la? Se movimentá-la não pode gerar uma sequela grave? Se não souber movimentar, o que você tem que fazer então? Não toca na pessoa. Né? Não toca, deixa chegar lá o socorro especializado, que eles sabem como fazer. Então, é sempre a ação o quê? Possível. Outra coisa. Aqui também nós vamos ter um interessante exemplo de responsabilidade, de obrigação penal solidária. Obrigação penal solidária. E explica isso, Ricardo. Como é que funciona a obrigação penal solidária? Se um presta o socorro eficaz, desobriga os demais. Entenderam? Agora começou a passar mal no nosso exemplo. Ela está passando mal. E o meu amigo aqui, que é médico, chegou nela e prestou o socorro devido. Ponto. Podemos ir embora se ele estiver prestando o socorro eficaz e necessário? Podemos ir embora? Podemos. Ninguém precisa fazer uma fila para socorrer, todo mundo socorrer um pouquinho, porque senão vai cair no 3-5, né? Anda daí, doutor, deixa a gente socorrer um pouquinho também, né? Não, se um presta o socorro eficaz, os demais estão o quê? Desobrigados. Não confunde com o primeiro exemplo, em que ela ficou caída aqui e todos nós fomos o quê? Embora, e só depois chegou alguém para prestar o socorro. Quando nós fomos embora nessa hora, né, nós já nos omitimos. Ponto. Entendeu? É diferente quando você vai embora porque o socorro já está sendo o quê? Prestado. Tá? Tudo bem? Então, uma obrigação penal solidária é exatamente isso. Se um está prestando socorro eficaz, né, isso desobriga os demais de fazê-lo. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos embora, gente. Omissivo próprio admite tentativa? Não. E o impróprio? Sim. O próprio não admite tentativa, tá? Então não há tentativa nesse caso. Vamos lá. Deixar de prestar assistência, crime comum. Ricardo, então eu posso dizer que nessa hora o 135 impôs a todo e qualquer cidadão o dever de assistência? Sim. Sim. Cuidado, claro, se o dever for especial. Se o dever for especial,
Onde é que a gente vai parar? Parte geral. Se o dever for especial. 13, parágrafo 2º. A nossa amiga passou mal aqui. Tem algum... O pai dela está aqui, a mãe, o marido, o filho? Não? Ela tem o médico dela está aqui? Não? Então, nós não somos o quê? Nós não somos detentores de um dever especial. Nós temos o dever geral e por isso mesmo nós estamos enquadrados no 135, né? Mas se, por exemplo, ela está sofrendo um atentado e tem o segurança dela aqui, aí não, né? Cuidado com isso. Quem é que está no 35? Quem não tem o dever especial. Quem tem o dever especial está no 13, parágrafo 2º, tá? Tudo bem? Deixar de prestar assistência quando possível fazer a quem? Sujeito passivo. Criança abandonada ou criança extraviada. O que é uma criança extraviada? Criança perdida. Tá? Criança abandonada ou criança perdida. Nesse caso, a doutrina tem entendido que o perigo é abstrato. Toda criança abandonada ou extraviada, né? Que precisa de socorro, é óbvio, né, gente? A criança abandonada que está em segurança no posto, né? Tá tudo bem. Estou falando da criança abandonada que precisa do socorro, criança extraviada, né? Por mais esperta que ela ela será sempre uma criança. E aí não vejo como escapar do conceito do ECA, se eu tenho um conceito legal, né? Então, por isso a doutrina tem entendido que no caso de criança, o perigo é abstrato. Pessoa inválida ou ferida, né? Uma pessoa, não é uma pessoa que deu um corte no dedo, né, gente? É um ferimento que gere a necessidade do quê? Do socorro, tá? Ou uma pessoa inválida precisando ser socorrida. Uma pessoa que está numa cadeira de rodas, com plena autonomia, passeando para lá e para cá e tudo mais, ela não precisa de socorro, né? Vamos lá, nesse caso o perigo é concreto, tá? Ao desamparo, ou seja, uma pessoa sem os cuidados básicos necessários, ou em grave e iminente perigo. Aqui ninguém tem dúvida que o perigo é concreto, né? Está enfraquecida, está doente, né? Tudo bem? Se ela tiver ferida, eu já boto lá na pessoa ferida. Aqui é uma pessoa que está enfraquecida, está doente, está faminta, né? Vamos lá. Ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública, né? Isso é o nosso crime do dia a dia, né, gente? Quem é que não passa por isso aqui todo dia? Né? Então, é o nosso crime aqui do dia a dia, né? Eu não estou censurando, não, porque se a gente for parar para socorrer todo mundo que precisa, a gente não estuda, não trabalha, que você vai sair de casa, vai tropeçar com alguém, vai parar a sua vida para ajudar, né? É complicado pra caramba, mas em tese é isso aqui, tá? Detenção de 1 a 6 meses ou multa, portanto, infração de menor potencial ofensivo. Parágrafo único, a pena aumentada de metade se da omissão resulta lesão grave e triplicada se resulta a morte. Veja bem, gente, eu só posso imputar esses resultados ao omitente se eu demonstrar que a ação poderia evitá-los. Entenderam? Aquela pessoa está numa situação de perigo. Eu me omiti e não a socorri. E ela morreu. Ponto. Em princípio, eu estou no 135 com resultado morte. Tudo bem? Não sou garantidor. Tá? Então, eu estou no 135 com resultado morte. Problema. Se a minha defesa conseguir demonstrar que nenhuma ação evitaria aquela morte, que aquela morte seria um resultado inevitável, mesmo que eu tivesse agido, eu não evitaria aquela morte. Que não é difícil uma perícia fazer essa prova, né? A lesão era de tal monta que nenhum socorro poderia evitar aquela morte. Ponto. Eu estou no 135? Estou. A questão é, vamos imputar o resultado morte? A frase basiquinha que eu acho que vai convencer vocês é: será que eu posso imputar um resultado pela não evitação se o resultado era inevitável? Será que eu posso responsabilizar você por não ter evitado o que era inevitável?
Entenderam essa lógica? Né? Então, o que a minha defesa vai tentar demonstrar é que a ação possível, né, a ação devida, melhor dizendo, evitaria o resultado. Haveria uma grande probabilidade da ação devida evitar o resultado. Aí você imputa. Tá? Tudo bem? Tranquilinho? Vamos lá, gente. Cuidado, né, quando se falar de omissão de socorro, uma legislação especial vem à mente da gente, que tem algumas omissões. CTB, né? CTB. Cuidado principalmente com o artigo 304, que traz uma previsão específica de omissão de socorro do envolvido sem culpa no acidente com vítima. Muito doido isso, né? Entenderam? Sujeito ativo do 304 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é o indivíduo envolvido no acidente, porém é um condutor de veículo envolvido no acidente sem culpa. Então vamos imaginar um acidente de trânsito, tá? Você tem um motorista culpado, o motorista não culpado, coitado, está envolvido ali de gaiato, e a vítima. E um pedestre na calçada. Ninguém socorreu. E a vítima morreu. O motorista culpado que não socorreu, essa morte vai incidir na pena dele como? É isso mesmo, vocês têm razão. Como causa de aumento de pena, lembra? 302, parágrafo único. Porque ele é o culpado. O pedestre que não socorreu, 135, né? E o envolvido no acidente sem culpa, não me pergunta por quê, mas ele está no 304. Com uma resposta penal maior até. Não vejo a menor diferença entre ele e o pedestre. Se ele é envolvido no acidente sem culpa, por que cobrar dele uma ação com uma resposta penal maior? Se ele é envolvido, porém, sem culpa. Mas ele está lá, tá? Então cuidado aí com esses três personagens nesse filme aqui. A omissão dos três, né, vai gerar respostas penais diferentes, tá? Tudo bem? 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Essa sucessão aí de quer fazendo isso, quer desta forma, quer daquela outra, ela dá a esse tipo penal a característica de crime de forma vinculada, né? Ele especifica as formas de exposição da vida e da saúde daquela pessoa a perigo, tá? Aliás, gente, desculpa, vou voltar um pouquinho só no 135. Só para deixar claro o seguinte, o capítulo é da periclitação da vida e da saúde, não é? Então, na omissão de socorro, o que estará em perigo? A vida ou a saúde. Não há omissão de socorro se eu não salvei o patrimônio de alguém. Não há omissão de socorro, por exemplo, na inusitada situação. Imagina uma situação maluca da vizinha que casou com um cara muito ciumento, que não deixa ela sair de casa. E ela pede que você ligue para a polícia, porque ela está... a situação é meio doida. Ela está presa. E ela já não aguenta mais. Ela até concordou uma certa época, mas agora não quer mais ficar presa dentro de casa.
O diálogo maluco é o seguinte: olha só, a senhora quer que eu ligue para a polícia para quê? Ah, porque a senhora está aqui. Como é que está a sua saúde? Não, eu estou bem, não falta comida, não falta nada. Saúde mental, estou um pouquinho nervosa porque não sai de casa, né? Mas eu estou bem. A senhora, assim, está bem alimentada? Estou. E saúde, a senhora não pode sair nem para um médico. Ah, mas ele mandou o médico aqui em casa e tudo mais. Eu estou muito bem de saúde. A senhora não tem nem a vida nem a saúde em perigo? Não. O senhor vai ligar para a polícia? Não. Não vou não. Desculpa, mas não vou me meter nessa história não. Tem 135? Ela tem que estar em grave e iminente perigo. Ela tem que se entender a lógica, né? Eu estou preocupado aqui com a periclitação da vida e da saúde. Por isso, 136 fala expor a perigo a vida ou a saúde. O exemplo é maluco, né, gente? Mas é só para deixar claro o seguinte: essa pessoa tem que estar com a vida ou a saúde em perigo, tá? Então, patrimônio, a liberdade, nada disso vai criar este dever, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho no 136? Novamente, né, uma relação de guarda, vigilância e autoridade entre sujeito ativo e passivo. Essa relação existe para fins de educação, ensino, tratamento ou mesmo custódia, né? Aquela cautela, né? Então, vamos lá. Papai, mamãe, diretores de escola, né? Tutores, curadores, monitores do DEGASE, né? Tudo bem? Essa relação de guarda, vigilância e autoridade entre sujeito ativo e passivo, ela existe para, como diz o tipo penal, fins de educação e tudo mais. E com este fim de educação, tratamento, né, ele submete essa pessoa a maus tratos, não maus tratos morais, xingar, humilhar, né? Isso pode repercutir, sabe aonde? No 232 do ECA. Meter criança, adolescente, né, sob sua guarda, autoridade, a situações de vexame, de humilhação, de constrangimento. Eu não estou preocupado com a questão da honra, tá? A humilhação, o bullying, né, e tudo mais. Isso, na verdade, se coloca lá, por exemplo, com a criança e adolescente no 232. Com um preso, por exemplo, você vai cair no artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade, tá? Aqui, a questão não é essa, não é xingar, é maltratar de forma a expor a perigo a vida ou a saúde. Como? Tá aqui, ó. Privando de alimentação ou cuidados indispensáveis. Cuidados de higiene, cuidados de saúde mesmo, né? Tudo bem? Privar de alimentação, gente, de forma a gerar perigo. Não é? Vai pro quarto, não tem sobremesa não, aprende a se portar na mesa durante o almoço. Não, você vai pro quarto. Privou a criança de comer um pudim, vai botar no 136. Não é isso, pelo amor de Deus, né? Ou aquela situação que alguns pais fazem, não sei se está certo ou está errado, é o que tem para comer, meu filho. É esse prato aí de beterraba com jiló e fígado. E a criança, eu não quero. Não tem outra coisa, você vai comer isso aí. Quando você quiser comer, o prato está aqui. Não tem esses negócios? Fazem, né? E tudo mais. Isso não é privar de alimentação. A alimentação está ali, né? Entenderam? É privar de alimentação nessa relação de custódia, tratamento, como castigo, né? Você priva de alimentação, de cuidados indispensáveis, de higiene, de saúde, de modo a gerar uma situação de risco, tá? Aí continua. Quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Eu nunca sei qual é o conto. É a gata borralheira, né? Não era a gata borralheira que ficava trabalhando o dia inteiro e tudo mais, né? Submeter essa pessoa a um trabalho exagerado,
inadequado. O que é um trabalho inadequado? Que coloque ela em uma situação de risco, né? Quer, vamos lá, ainda tem mais quer aqui, né? Quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Aqui que tem uma questão muito interessante. O que é para vocês abusar dos meios de correção ou disciplina, né, gente? É o castigo físico imoderado, né? Eu não vejo maiores problemas na palmadinha, não, né? Eu vejo problema na agressão física, né? Não vejo problema naquela palmada que você dá mais para assustar do que para, né? Vai bater normalmente no bumbum, porque não vai doer muito, tem a musculatura, aí você dá aquele pum, aí a criança sai para fora, ai meu Deus, não gosto também não, mas não vejo polícia nisso, né? Mas o castigo físico e moderado, o soco, o pontapé, né? Aí já começou aí chama a polícia, né? Você não vai dar soco na cara, principalmente de uma criança, de um adolescente. Não é assim que a banda toca, né? Aí já começa a chamar o quê? Já pode chamar a polícia, né? Já está abusando dos meios de correção, né? Já tá, é o castigo físico moderado, sem sentido e tudo mais. E aí eu falei castigo físico e moderado. Alguma lei veio à mente de vocês? Lei de tortura, né? Mas qual seria a relação do 136 com a lei de tortura? Lá também tem a submissão a intenso sofrimento de pessoa que está sob sua guarda para aplicar castigo, né? Ou medida de caráter preventivo. Então, lá na 9455, esse é o artigo 1º, deixa eu ver aqui que eu não me lembro de cor. É o artigo 1º, parágrafo 1º, mas deixa eu só me certificar aqui, que às vezes a mente falha. Artigo 1º, parágrafo 1º. Não, desculpa, errei. Artigo 1º, inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade, com emprego de violência e ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Não. Eu estou dizendo, a minha questão a colega está perguntando, está afirmando, a diferença não está na inflição de intenso sofrimento? Veja bem, a graça houve inflição de intenso sofrimento. Ponto. O castigo imoderado gerou efetivamente a inflição de um intenso sofrimento. Aí vem a questão. Essa expressão intenso sofrimento abriu a porta da lei de tortura. Posso entrar? Duas correntes. Há quem entenda que o que caracteriza o 136 é o ânimo de corrigir e educar. Então, se você tem esse ânimo de corrigir e educar, mesmo que tenha infligido sofrimento, você continua no 136. Tá? Tudo bem? Eu, particularmente, me filio à segunda corrente. Se houve intenso sofrimento, meu amigo, entra na lei de tortura. Ponto. E é essa resposta que eu tenho visto na jurisprudência. Explica melhor. A primeira corrente entende o seguinte: na lei de tortura, você não tem o ânimo de corrigir. Na lei de tortura, primeira corrente, o sujeito ativo é guiado pelo ódio. É o ódio, é o castigo movido pelo ódio. E aí, por isso que ele estabelece, ainda que tenha causado intenso sofrimento, se o ânimo era de educar e corrigir, 136. Se a inflição de intenso sofrimento foi guiada pelo ódio, tortura. Não vejo. Essa questão, para mim, se estabelece no plano normativo do tipo: infligiu sofrimento, acabou. Por quê? Porque quando a lei fala castigo pessoal, ora, gente, castigo é recurso de educar? O que eu estou falando mal aqui é do castigo que
moderado. Dizer que o castigo não é um recurso educacional é ser moderno ao extremo, né? Nem sempre você consegue dialogar o tempo inteiro. Tem uma hora que o diálogo não está adiantando nada, aí você tem que se impor. E muitas vezes você se impõe pela ameaça de um castigo. Não é de espancar, não é de amarrar e dar choque elétrico. Agora, você dizer, pode esquecer a viagem, isso é castigo, não é? Se continuar assim, sabe aquela viagem que você quer tanto? Vai ter não. Pode esquecer final de semana, não sei aonde, pode esquecer aquilo, né? E assim, são formas de castigo, né? Isso é válido, na minha opinião, não sou pedagogo nem nada, mas o castigo é recurso de educação e de correção. Então, se o castigo é imoderado, não importa se o ônibus era de corrigir, né? O limite é a inflição de quê? De sofrimento, tá? Tudo bem? Agora, fiquem com as duas posições, mas é a segunda que a gente vê na doutrina, né? O castigo físico imoderado, né? E tudo mais, beleza? Agora, sempre lembrando, é crime de perigo. Se houve uma intenção de produzir dano, sai daqui. Aí vai lá para o 129, 121, vai para a lei de tortura, vai para onde você quiser, mas sai daqui. Aqui é crime de perigo e perigo concreto. Aqui não se discute, não. O perigo é concreto, tá? Alguns comportamentos vão exigir habitualidade, né? Privar de alimentação é uma coisa que só tem sentido se for de uma forma o quê? Continuada, né? Submissão a trabalho excessivo também, né? Uma única vez que você pede para ele fazer um negócio, ele pegar um negócio muito pesado, não é o caso, né? Então, trabalho excessivo já exige o quê? Uma habitualidade. Privar de alimento a ponto de gerar perigo vai exigir também um caráter de habitualidade, né? Abusar dos meios de correção, muitas vezes, é amarrar no pé da cama, é trancafiar no quarto, né? Então, muitas vezes, algumas condutas aqui vão exigir habitualidade, vão ser permanentes, vai depender do caso concreto, tá? Tudo bem? Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Cuidado aí também, né, com o Estatuto do Idoso, que só fez lambança, né? O Estatuto do Idoso tem uma omissão para o idoso, uma omissão de socorro do idoso, no artigo 97, tá? Deixar de prestar assistência ao idoso quando possível fazer o sem risco pessoal, mesma coisa. Só que ele particularizou quem? O idoso. Quem é idoso? Idade igual ou superior a 60, tá? A pena é maior, 6 meses a 1 ano, ao invés do bom e velho 1 a 6 meses, tá? Do 135. Então, quando se tratar de idoso, pelo amor de Deus, dá um pulinho lá no artigo 97, tá? E no artigo 99 nós temos também a exposição do idoso, né, a uma situação de perigo, tá? Uma situação de perigo. Tá aqui, expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso. Submetendo a condições desumanas ou degradantes, privando de alimentos, é a mesma coisa, a mesma estrutura, tá? Então, o 136 tem um equivalente no 99 com relação ao idoso, tá? Tudo bem? Só fechando o 136 aqui, aumenta-se a pena de 1/3 do crime praticado contra a pessoa menor de 14. O legislador, na verdade, do Estatuto do Idoso, deveria ter feito o que o legislador do ECA fez. Ele criou o 99 com a mesma pena. Para que criou o 99 com a mesma pena? Não era melhor ter dito, a pena aumenta de 1/3 se a vítima é menor de 14 ou maior de 60, por exemplo. Como ele fez no homicídio, né? Aí para que você vai criar um artigo? O 97, pelo menos, tem pena maior. Mas o 99, a resposta penal é a mesma. Para que criou? Né? Besteirada. Mas fazer o quê, né? 137, Richa, diga.
E não, desculpa, 135A eu não falei porque eu não estou atualizado. Pô, beleza, desculpa, ó, em casa aí não me xinguem muito não, tá? Vamos para o 135A, gente, pelo amor de Deus. Tem toda a razão, sabe por quê? Não tá na minha, eu não estou me pautando pelo código, estou me pautando pela minha cola aqui, e aí eu não botei na cola o 135A. Pelo amor, nem no meu código tem. Então, peraí. Alguém me empresta aí o 135A. Então, peraí que o telefone serve. Ninguém tem 135A não? Não, deixa eu ver aqui que eu acho que eu tenho aqui. Sessão falha nossa, viu, gente? Em casa eu tô envergonhado. Pessoal de casa aí, eu tô envergonhado, tá? É que a melanina não deixa vocês verem que eu tô vermelho, mas eu tô. Então, vamos lá. Anda, Vladimir, quando vai me deixar mais envergonhado ainda. Só falta não estar atualizado também. Espera aí rapidinho, deixa eu ver aqui. Não, já não é tão recente assim, né? Mas... que bom, nem o meu tem. Ah, tem aqui. 135A. Exigir cheque, calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Detenção de 3 meses a 1 ano, aí a pena aumentada até o dobro, se da negativa resulta lesão grave, e até o triplo se resulta a morte. Na verdade, o 135A veio reforçar uma proibição que já existia no plano das agências reguladoras, né? É muito interessante você olhar por esse ângulo. Não foi uma criação do direito penal, né? Essa conduta de exigir cheque e calção ou qualquer garantia, preenchimento prévio de formulários como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial, essa proibição já existia, tá? Nas agências, pelas agências reguladoras dos planos de saúde e tudo mais, né? E aí o direito penal veio ao mundo só para fazer o quê? Reforçar aquela proibição. Então o crime é exigir, solicitar pode, né? Se ele só pedir e a pessoa quiser dar, tudo bem. Mas ele exigir como condição. É interessante como o verbo exigir, ele vem sempre ligado a essa questão da... Aliás, isso não tem nada de interessante, é o próprio sentido da palavra. Exigir é impor, ordenar, né? Quando você exige, na verdade, você está chantageando, né? Ou você me dá o cheque calção, ou essa pessoa não será o quê? Atendida, né? Então, você cria essa exigência, né? E aí isso está proibido. Exigir, se cuida aqui de um crime formal ou material? Basta exigir, né? Formal. Basta que se faça a exigência. Normalmente, como a exigência é feita por via da palavra, é muito difícil a tentativa. Não é impossível, mas é muito difícil a tentativa, tá? Então, foi só um reforço de uma exigência, de uma proibição que já havia sido estabelecida pelo ordenamento jurídico, aquele papo do direito penal sancionatório, né? Para reforçar a exigência, chamaram quem? Chamaram o direito penal e disseram, ó, reforça aqui, né? E ameaçando então com uma sanção penal que vai variar, deixa eu ver aqui, desmontou tudo, 3 meses a 1 ano, e aí aumentando a pena do dobro, se resulta lesão grave, dá omissão, ou mesmo o triplo se resulta a morte. Não sei como é que está funcionando isso na prática, né? Porque aí chegou na emergência, tem que atender, né? Sem condicionado, né? E mesmo quem não tem plano de saúde faz o quê? Vai para lá também? Né?
Tudo bem, mas né, você chegar no hospital numa situação de emergência, não se pode exigir caução prévia nem nada, mas eu não posso exigir caução nem formulário prévio. Mas será que eu posso perguntar se ele tem plano de saúde, pelo menos? Né? Eu fico preocupado, não estou defendendo nada, nem nada não. Fico assim, o Estado me autoriza a abrir um hospital. O Estado diz para mim que eu posso explorar aquela atividade como uma atividade privada, lucrativa. Isso não fui autorizado a isso? Aí depois ele diz que eu tenho que atender qualquer um e não posso exigir a contrapartida? Né? Não estou defendendo nada, não estou entrando na discussão, estou discutindo apenas o seguinte. O Estado chega para mim e diz, abre o seu comércio, pode abrir sim. Você vai fazer, vender frutas? Pô, beleza, parabéns, vai lá, vende sim, tenha lucro, que bom, você vai dar emprego para as pessoas. Tá? No meio do caminho o Estado diz assim, eu esqueci de dizer, você tem que dar 30% da sua mercadoria para os pobres, tá? No meio do caminho, depois muda a regra, né? Porque hoje como é que o hospital vai fazer? Vai ter que atender? Depois exigir? Aí se a pessoa não tiver, né? Complicado isso, mas para mim é uma mudança de regra no meio do jogo, né? E é um pouco pedir que a atividade privada faça aquilo que o Estado tem que fazer, né? Mas tudo bem, é só para uma observação crítica aqui, tá? Vamos lá, gente, 137. 137 é um crime. Nunca vi na vida. Eu tenho 26 anos de militância no Ministério Público, só no crime nunca vi na vida. 137. Né? Mas ele gosta de frequentar provinhas porque ele tem uma série de questionamentos. Né? Então, vamos prestar atenção nele. A primeira curiosidade do 137 é que é um tipo penal em que as mesmas pessoas estão no polo ativo e passivo. Né? Então é muito interessante você ter as mesmas pessoas no polo ativo e passivo. Então é uma primeira curiosidade. Né? Vamos lá, ele diz participar de rixa, salvo para separar os contendores. O que é rixa, gente? É a briga envolvendo, tá? É a briga envolvendo no mínimo 3 pessoas. Portanto, trata-se de crime de quê? Concurso necessário, ou também chamado de plurissubjetivo, né? É um crime plurissubjetivo ou de concurso necessário. É a briga envolvendo no mínimo 3 pessoas, sem que haja grupos antagônicos, cada uma agindo por conta própria. Se eu tenho 3 pessoas brigando contra 3 pessoas, não tem rixa. Você tem lesão recíproca ali, o pau comendo, ponto final. Mas não tem o crime de rixa. Tá? O crime de rixa você não tem grupos antagônicos. Por isso que é difícil acontecer. Né? São aquelas situações de, já viu, briga em bar de filme de faroeste americano. Né? Daqui a pouco o pau tá comendo, voando cadeira, você está batendo, não sabe em quem, apanhando, não sabe de quem. É aquela figura que é a rixa. Então exige pelo menos 3 pessoas. Os rixosos estão ao mesmo tempo no polo ativo e no polo passivo. É crime de perigo, né? Crime de perigo coletivo, nesse caso. Todos estão se colocando mutuamente numa situação de quê? De perigo, tá? Todos os envolvidos se colocam mutuamente numa situação de perigo, né? Se envolvendo numa briga, em suma, coletiva, com violências recíprocas. Isso é rixa, tá? A rixa, a doutrina tem dividido ela em 2 formas. A rixa súbita e a rixa pré-ordenada. Súbita, o nome já está dizendo, né? Do nada o pau comeu. Essa rixa súbita não admite tentativa. A rixa pré-ordenada, o nome já está mais ou menos me dizendo, né? É aquela rixa combinada previamente. Né? Para essa, em tese, é possível a
tentativa, tá? Então eu tenho a chamada rixa súbita e a rixa pré-ordenada, tá? A graça da rixa, né, é a questão que envolve o parágrafo único, tá? O que diz o parágrafo único? Preste atenção. Se ocorre morte ou lesão grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Preste atenção, nós estamos aqui na sala, né? E as duas colegas, tá todo mundo brigando aqui, todo mundo brigando. E as duas colegas lá do final, né? A colega tá de jaqueta jeans quebrou o braço da colega que está de casaco cinza. Quebrou o braço, causou uma lesão grave na colega. A pena de todos nós vai aumentar. Pelo fato da participação na rixa. Em suma, isso é um resquício de responsabilidade penal o quê? Objetiva. Eu nem cheguei daquele lado da sala, eu estou brigando aqui desse lado. E lá naquele lado a colega quebrou o braço da colega. Né? O que nós temos a ver com isso? Tudo para o direito penal, para o parágrafo único, a pena de todo mundo irá aumentar. E ela que quebrou o braço, ela também vai responder pela lesão. O crime de rixa é autônomo, não tem absorção, tá? Então, se eu mato o colega aqui, também a pena de todo mundo vai aumentar porque alguém morreu naquela rixa, tá? Pena de todo mundo. E eu ainda vou responder também por homicídio. Há quem diga, Damásio, por exemplo, que eu não poderia responder pela rixa qualificada. Porque a morte vai me punir 2 vezes. Né? Vou ter o aumento de pena da rixa e ainda vou responder por homicídio. Não é esse o entendimento da lei. A lei é clara, pelo fato da participação na rixa. Então, atendendo ao sentimento da lei, né, eu vou responder por homicídio e pela rixa qualificada. E todos irão responder pela rixa qualificada. Inclusive o meu amigo ali, que foi embora antes da morte. Ele participou da rixa, foi embora e depois alguém morreu. Não faz a menor diferença. Pelo simples fato da participação na rixa, se houver lesão grave ou morte, todos terão sua pena aumentada, inclusive o autor da lesão ou da morte. Porque a rixa é crime autônomo, ela não se afasta ante a possibilidade de alguém responder pela lesão grave ou morte. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa, pergunta inútil, mas já vi em prova, né? Então a gente fala. Tem diferença entre participar da rixa ou participar do crime de rixa? Olha que pergunta boba. Participar da rixa é o cara que está brigando, apanhando e batendo. Ele está no bolo. Participar do crime de rixa é o que fica de fora incentivando. Ele é partícipe do crime dos rixosos, entendeu a lógica? É tudo a mesma coisa, não vai fazer diferença, mas participar da rixa é participar do crime de rixa, é ficar de fora incentivando, tá? Besteira, mas não custa anotar, né? Vamos lá, gente. Vamos inaugurar aqui um capítulo novo, né? Importante pra caramba também, que é o capítulo dos crimes contra a honra, né? Capítulo dos crimes contra a honra, tá? O que é honra? Essa cena vocês já devem ter presenciado, espero que não tenham sofrido, mas normalmente um homem começa a ofender uma mulher gravemente, seriamente.
Sua isso, sua aquilo, sua isso, sua aquilo. E não está encostando num fio de cabelo dela, mas ela está chocada, chorando, se sentindo ofendidíssima. Ela chora, ela está magoada, né? Ela foi vilipendiada. Chora por quê? Algum sentimento dela foi atingido, qual? Não tem dor física, né? Está chorando por quê? Dois homens, quando começam a se ofender, daqui a pouco o pau vai comer, não vai? Por quê que o pau vai comer? Porque essas pessoas estão sendo ofendidas, atingidas, naquilo que elas têm de muito importante, que é o sentimento do próprio valor. Honra é isso, né? É o sentimento que nós temos do nosso próprio valor, né? Tudo bem? É o sentimento da nossa dignidade, do nosso valor, né? É o nosso amor próprio, que é fundamental para a nossa formação, né? E tudo mais. Não vou entrar aqui pela psicologia, blá, 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 mas é esse sentimento. Nós nos achamos dignos de quê? De respeito, né? É o nosso amor próprio, é o nosso valor. É aquilo que faz com que a gente entenda que devamos ser o quê? Respeitados e tudo mais. Isso é honra. Esse sentimento da nossa própria dignidade, do nosso próprio valor. Ora, se essa pessoa está se sentindo ofendida, ou está chorando, ou perdeu a cabeça, partiu para cima e coisas do gênero, né? Há uma honra ali, há um dado concreto, real, não é uma mera abstração. Houve efetivamente a ofensa de um sentimento, né? Tão importante que o direito penal vem e intervém. Aliás, a Constituição não tutela a nossa honra também, né? A questão da indenização e tudo, né? Então, agora, essa honra, ela repercute para dentro, é o sentimento do nosso próprio valor, não é isso? Essa honra é chamada de quê mesmo, gente? Subjetiva. E essa honra constrói, esse sentimento constrói uma imagem importante para onde? Perante terceiros. Que a honra o quê? Objetiva. Honra objetiva, sinônimo, reputação. É muito importante a imagem que vocês aqui na sala, ou você aí em casa, possa ter de mim. Claro que é. Esse negócio de dizer, eu não ligo para os outros, isso é uma mentira assustadora, né? A gente se veste para quem? Eu não me visto para mim, só uso aquilo que eu gosto, não sei o que. Se esse cara gostar de calça pescando siri, sapato, um salto carrapeta, ele vai continuar usando, né? Um ou outro que usa, né? Vai ter personalidade assim lá longe. Mas você vai botar a roupa que melhor lhe insere no meio, não é isso? Você vai botar aquela roupa que você fique melhor no seu meio social, no seu trabalho, na escola, na família, né? Então a gente vive, não vive em função dos outros, mas o que os outros acham da gente é muito importante, né? Então a nossa honra no plano objetivo, ela é até mais importante do que a honra no plano subjetivo. Ah, essa é a sua opinião, Ricardo? Não, não é a minha não, é do legislador. Os tipos penais que tutelam a honra objetiva têm pena o quê? Maior. Uma ofensa pessoal não me faz perder emprego. A minha reputação ferida pode me fazer perder o emprego, por exemplo? Pode. Uma reputação ferida pode me fazer perder a pessoa amada? Pode. Vou perder dinheiro, vou fechar um comércio, né? A reputação da gente é muito importante. Ela é essencial para aquelas pessoas que vivem, como todos nós, em comunidade, né? Vivemos numa sociedade. Então, honra é isso, tá? É o sentimento do nosso próprio valor. É a imagem que nós formamos a partir do nosso conjunto de atributos morais, físicos e intelectuais, né? Então, esse conjunto forma tanto o nosso sentimento, o sentimento do nosso próprio valor, quanto a nossa imagem perante
terceiros. E é isso que o legislador, neste capítulo, visa a proteger. Tá? Vamos lá. Eu vou falar agora um pouquinho de uma, vamos dizer assim, parte geral dos crimes contra a honra. Tá? Parte geral. Depois a gente vai particularizar a calúnia, a difamação e a injúria. Tá? Então, nesse contexto de parte geral, vamos começar a trabalhar. Os crimes contra a honra, em primeiro lugar, são crimes de dano ou de perigo? São crimes de dano. O agente tem que ter a finalidade de ofender a honra do indivíduo. Ele quer causar um dano, seja a honra subjetiva, seja a honra objetiva. Ele tem a intenção de provocar um dano. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Bom, são formais ou materiais? Refazendo a pergunta, precisa efetivamente existir a ofensa? Hein? A ofensa precisa... Existir a ofensa? Não, desculpa. Precisa que a pessoa se sinta ofendida? Precisa haver uma efetiva ofensa à reputação? Quebra na reputação? Não. Então, cuida-se de crime o quê? Formal, né? Espalhar uma notícia pesadíssima contra mim. Ninguém acreditou. Então eu continuo dando minha aula aqui, não houve nenhum prejuízo, vocês não acreditaram, meus alunos não acreditaram. Ainda assim teve um crime de difamação, por exemplo? Teve, claro que teve, né? Basta que a conduta seja idônea, né? Idônea a ofender. Claro, se eu não tiver idoneidade para isso, vai cair no artigo 17, né, gente? Ninguém vai me caluniar dizendo que eu matei Getúlio. Eu nasci em 58, Getúlio morreu, se eu não me engano, em 55. E se matou, né? Ninguém matou Getúlio, né? Então, loucura total. Não vai ter o quê? Um mínimo de credibilidade, de potencialidade lesiva. De uma forma, você foi visitar o nenenzinho no berçário e ficou xingando ele. Moleque safado, vagabundo, mau caráter. Como você ofende a honra subjetiva de uma criança recém-nascida? É impossível, né? Você não tem como. Então, são situações de falta de potencialidade lesiva. Traz o artigo 17 e resolve o problema, né? Mas eu estou dizendo que são situações potencialmente, são condutas potencialmente lesivas, mas que não vão, né? Que, embora não ofendam, basta que tenham essa capacidade, tá? São crimes de dano, são crimes formais, né? São crimes de forma livre. Como é que eu posso ofender a honra de uma pessoa? Pela palavra, pelo gesto, não vou dar exemplo aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Pela palavra, pelo gesto, pela caricatura, pelo desenho, né? Pelo impresso, em suma, tá? A palavra falada, a palavra escrita, a encenação. Em suma, são crimes de forma livre. Essa questão na injúria fica mais clara. Dificilmente você consegue caluniar alguém, depois eu explico melhor, pelo gesto. Mas a injúria, né, o bom e velho aqui, ó, pra você, já tá bom, né? Então, cuidado com isso. São crimes formais, de dano, de forma livre. A tentativa, em tese, é possível. Há uma tendência de achar que não cabe tentativa nos crimes contra a honra. A tentativa é, sim, possível, tá? Explica, Ricardo. Tentado ou não, você tem que examinar se a conduta era uni ou plurissubsistente. Quando dá palavra, dificilmente você vai ter tentativa. São condutas unissubsistentes. Mas é possível, por exemplo, o velho chavão da carta que não chega. Aí o aluno me pergunta com razão o seguinte: Ricardo, os crimes contra a honra são, via de regra, de ação penal privada.
Se a carta não chegou e a pessoa não teve conhecimento da ofensa, como é que ela vai entrar com a ação penal privada? Para ela entrar com a ação, pressupõe-se que ela tenha tido conhecimento. No que ela teve conhecimento da ofensa, a injúria está consumada. Depois a gente vai ver isso melhor, por enquanto acredita em mim. Né? E aí? E aí pode ter uma ideia, tem que pensar um pouquinho, mas pode sim. Um pai intercepta uma carta dirigida ao filho menor. Constata que naquela carta havia sérias ofensas ao garoto. Não dá a ele ciência das ofensas, portanto a injúria ficou na esfera da tentativa. Como o ofendido era menor e ele era o pai, o que ele fez? Entrou com a ação penal privada. Poderia? Sim. E entrou por tentativa de injúria. Ponto. Né? Em tese é possível sim. Difícil, né? Mas em tese é perfeitamente possível. Tá? Bom, vamos lá, gente. Então, ele são crimes de forma livre, são crimes que admitem tentativa, são crimes de dano, são crimes formais. Todo mundo tem honra? Mesmo aquele ser mais abjeto tem honra? Sim. Tá? Então, a honra é um atributo que você não pode dissociar do ser humano. Né? Aí o aluno me perguntou assim, Ricardo, então eu não posso dizer que aquela prostituta que está se prostituindo em plena via pública, à luz do dia, eu não posso parar o carro e dizer, eu sou a prostituta. Não, ponto final. Mas ela não é prostituta? É. E quem disse que você pode usar desta profissão dela para ofendê-la? Né? Você pode até dizer, ó, ali aquela menina é prostituta. Isso você até pode dizer, né? Mas você não pode ofendê-la com esta condição, óbvio, né? Aqui, vou aproveitar o gancho para colocar uma seguinte questão. Os crimes contra a honra, todos eles, devem vir acompanhados de um especial fim de agir, que é ofender a honra. Ricardo, ficou meio óbvio isso, né? Não é tão óbvio assim. Não é difícil imaginar, por exemplo, né? Dois homens se encontrando, pessoal das antigas, que se gostam muito. Como eles manifestam carinho um pelo outro? Normalmente se agredindo mutuamente, com tapas nas costas, né? E se xingando, né não? Vagabundo, safado, por onde tu andou? Você, seu mau caráter, tu não vale nada mesmo. E todo mundo, aquele diálogo acaba e as pessoas saem dali o quê? Felizes. Né? Um chamou o outro de vagabundo, safado, ordinário, mau caráter, e saem dali felizes. Já vi até mulher fazendo isso. Mulher não devia fazer essas coisas. Ô, tua vaca, por onde você andava? Eu olhei, meu Deus. Essas pessoas estão se ofendendo? Objetivamente, sim. Né? É uma questão muito interessante que você chamou. Né? Ó, isso aqui é o tipo. No preto, o tipo objetivo, no vermelho, o tipo subjetivo. Vaca, mau caráter, safado, vagabundo. São expressões que objetivamente são típicas da injúria? São. Não é isso? Essas pessoas chamaram dolosamente? Sim. Ô sua vaca, ô seu vagabundo, seu safado, mau caráter. Isso é dolo. Tem crime? Não. Falta, junto ao dolo, né, algo mais, que a gente chama de especial fim de agir. Ó, o ânimos de ofender. Então não é tão óbvio assim. Nem toda ofensa, né, ofende. É meio maluco que eu estou falando, mas nem toda ofensa ofende. Né? Entenderam?
Eu preciso do ânimo de ofender. Por exemplo, uma hipótese maluca, tá, gente? Tem uma aluna no outro curso, não é aqui não, pelo amor de Deus, mas também isso é mentira, é só uma hipótese, que ela é prostituta. Ela trabalha aqui numa termas, aqui no centro da cidade. Eu fico sabendo disso e espalho para todo mundo. Isso é difamação? É. Né? Eu não tenho nada a ver com isso. Ponto. E se ela namora o meu irmão? Será que a lei penal me proíbe de informar esse pequeno detalhe ao meu irmão? Entenderam? Posso chegar para o meu irmão e dizer, meu camarada, olha, deixa eu te contar um negócio aí, ó. Essa sua namorada trabalha numa terma, não sei o que, papapá. Entenderam? No primeiro caso, tem o ânimo de ofender? De difamar? Tem. E no segundo caso? Não. Então, quando é que eu vou apagar isso aqui, ó? Quando eu tenho o ânimo de relatar um fato, quando eu tenho o ânimo, o jornalista adora isso, o ânimo de noticiar, né? Eu cumpri com o meu dever de noticiar um fato relevante, o ânimo de relatar um fato importante. Você imagina se você foi arrolado como testemunha num processo de separação judicial litigiosa, aquela divórcio litigioso, o bicho está pegando, você vai ter que dizer a verdade, não vai? Você vai ter ameaça da injúria? Claro que não. Da difamação, da calúnia? Claro que não. Né? O ânimo de relatar, o ânimo de brincar. Quem aqui nunca fez uma brincadeira que aquele dia o alvo não estava num bom dia? E se ofendeu com a brincadeira? O que você falou? Sem estudar. O leigo fala que, pô, cara, desculpa, eu quis te ofender, não. Tava só brincando. E na verdade é essa aula agora. Eu não tinha o ânimo de quê? Eu não tinha o especial fim de injuriar você, né? Eu apenas estava brincando. Então, não dá para dizer toda ofensa é criminosa, né? Ela tem que vir acompanhada desse especial fim de agir, tá? Cuidado com isso, pelo amor de Deus, né? Outra coisa, ainda na parte geral, né? A ofensa dirigida a uma coletividade indeterminada coincide com a de seus membros? Ou seja, legitima um membro dessa comunidade a processar o ofensor? Coisas de futebol, né? Paixões com todo torcedor do time tal, é isso. Isso legitima o torcedor do time tal a processar? Hein? Todo advogado é isso, todo médico é aquilo, todo... Entenderam? A ofensa dirigida a uma coletividade extensa e indeterminada não coincide com a de seus membros, não legitima o membro a processar. Diferente se eu digo assim, os alunos da turma online da Amperge no turno da manhã, opa, aí eu defini. Aí tem pessoas determinadas, entenderam? Tá? Então cuidado com isso aí, né? E pra gente finalizar essa questão da parte geral, né? Hoje eu posso trabalhar com a ideia, já nem vou fazer a pergunta. A pessoa jurídica, o Supremo já decidiu, essa questão já está meio que, assim, defasada já, né? A pessoa jurídica pode ser vítima de crime contra a honra? Pode. Embora autores antigos, importantes, como Hungria, Mirabete, digam, por exemplo, não pode, o tipo é contra a pessoa. O capítulo é dos crimes contra a pessoa. É injuriar alguém, difamar alguém, caluniar alguém. São seres humanos. Mas o entendimento prevalente é de que a pessoa jurídica, por ter reputação, ela não tem reputação, ela não tem uma honra objetiva, ela não tem uma imagem a ser protegida, então ela pode ser vítima de difamação e atualmente, como ela pode ser responsabilizada por crimes ambientais, até mesmo por calúnia, né? Nunca por injúria, tá? Porque injúria é honra o quê? Subjetiva, tá? Gente, então olha só, estamos fechando a aula, ainda não acabamos, calma aí.
é que ficou combinado pela direção que as perguntas que são enviadas para a gente por e-mail serão respondidas em sala de aula para que a gente possa também dividi-las com todos os alunos. Eu tenho aqui 87 dúvidas, nós vamos tirá-las agora. Não, são só 2 questionamentos trazidos pela aluna Gisele, tá? E aí, trazendo a dúvida dela, pode ajudar todo mundo. Eu vou sempre fazer isso ao final da aula, tá? A Gisele está me perguntando o seguinte: caso do namorado que manteve relações sexuais com a namorada sem preservativo, sendo portador de doença venérea, transmitindo a doença, responde pelo 130 caput, né? Lembra que nós já falamos sobre isso. Gisele, o crime do 130 é de perigo. Se ele transmite a moléstia e não era essa a intenção, né, eu vou ter que sair do crime de perigo e ir para o crime de dano culposo, se este for mais gravoso. Então eu vou ter que fazer uma comparação entre o 130 e o 129, parágrafo 6º, tá? E aí eu vou descobrir que a pena do 130 é maior. Então, mesmo que ele contamine a vítima, se ela não morrer, claro, aí ele fica no 130. Se ela morrer, 121, parágrafo 3º, que é o crime culposo de homicídio, que tem pena maior, tá? Ela ainda continua aqui. Já no caso do jogo de facas, que atinge culposamente a pessoa, responderá o agente pelo 132, que tem a pena mais grave do que é o 129, parágrafo 6º, é isso? É exatamente essa relação. Se do crime de perigo, do 132, eu venho a causar uma lesão, essa lesão só me pode ser imputada a título de culpa, né? E aí, se eu fizer a comparação entre a pena do 132 e do 129, parágrafo 6º, a pena do 132 é maior. Aliás, o próprio 132 diz isso, que ele só se aplica se não houver fato mais grave, tá? É um clássico subsidiário expresso. A questão da mulher instigada pelo namorado a praticar o autoaborto e que venha a morrer. Fiquei na dúvida qual seria a corrente majoritária. A corrente majoritária é a que vai imputar a morte da menina ao namorado a título de quê? De culpa. Lembra dessa história? O namorado fica no 124 porque ele instigou a menina ao autoaborto. Ela veio a morrer. A corrente majoritária diz que a conduta dele de instigá-la ao autoaborto foi imprudente e colaborou com aquela morte. Portanto, a corrente majoritária vai imputar a ele a morte a título de culpa. Então ele vai ficar com o 124 e com o homicídio culposo. Ele não pode ficar no 127 porque o 124 não é alcançado pelo 127, tá? Então, são essas as dúvidas, né? Para a corrente minoritária, ele não seria responsabilizado por homicídio culposo. Por quê? Porque a menina é maior de idade, capaz, e se submeteu àquela situação de risco porque ela quis, não se podendo imputar o resultado de uma decisão própria de uma pessoa capaz a outrem. Esse é o posicionamento, mas que na doutrina tradicional é minoritário. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado aí. Até a próxima aula. Na próxima aula, então, o que a gente vai fazer? Entrar nos crimes propriamente ditos. 138, 139, 140. Tá? Valeu, gente.